Olá, eu sou o Luiz, este é o canal Mono Livro. Voltei agora novamente. Vamos lá. Voltei para conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu li nessas últimas semanas e o que eu estou lendo e o que eu pretendo ler. Vamos fazer assim, talvez dê certo. Vamos começar por um livro que eu gostei muito, Deixa a Decepção pelo Final. O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, livro de estreia desse rapaz jovem, livro de contos lançado pela Companhia das Letras. Esse aqui é o Giovanni. São 13 contos sobre a realidade das comunidades. Ele está marcado aqui porque o Felipe começou a ler também, já está na metade, assim. É um livro de contos que conta a realidade da comunidade no Rio de Janeiro, então envolve violência, sexo, drogas, traficante, polícia, mais amor, religião, afeto, amizade, adolescência, crescimento. E acho que o fato dele ser um livro de contos, tive alguns problemas aí. Eu não gosto muito de contos. Por quê? Não que contos não sejam bons. É que eu demoro para entrar numa história. Eu demoro a conseguir entender o que está acontecendo, a criar imagens na minha cabeça, o rosto dos personagens, que nunca vem na verdade, os ambientes. Então quando eu estou começando a me ambientar, acaba o conto. Eu tive uma ou duas dificuldades, só os dois primeiros assim, mas depois fluiu muito bem. Há algumas mudanças na forma narrativa, ora bem oral mesmo, assim, com bastante gíria, e me parece que ele utilizou gírias de locais diferentes do Rio de Janeiro. Então às vezes a gente tinha que dar uma lida no parágrafo 2, 3 vezes para poder entender. Eu até falei com a Tami sobre isso, ela falou que ela teve a mesma dificuldade, porque a gente entende as gírias aqui de São Paulo, assim, eu nasci na periferia de São Paulo, então a maioria das gírias de aqui de São Paulo eu conheço, do Rio nem tanto. Mas o conto que eu mais gostei foi O Mistério da Vida, deixei até anotado aqui. E ele retrata demais a realidade das comunidades e das periferias de um modo geral, que é a questão da religiosidade, do sincretismo, principalmente depois do crescimento, né, dos movimentos evangélicos neopentecostais dentro das comunidades, cuja principal religião antigamente era o catolicismo e o espiritismo, e a sua matriz também afrodescendente, como o candomblé ou a umbanda. E é um conto muito, muito bonitinho, muito bacana. Foi o conto que eu mais gostei. Cara, eu não tenho muito o que falar sobre livro de contos, eu não sou especialista em relação a isso, mas funcionou a mim muito bem. E olha que eu não gosto muito de livro de contos, eu evito, não sei, começo tal. Estou forçando a ler livros de contos que talvez possam ajudar aí, porque contos você vai ler aquela noite e tal, um conto por dia. E eu lembro umas 2 semanas, fui lendo um conto por dia mais ou menos. E, putz, adorei, muito bom. Foi presente da Tami, obrigado. Então, leitura boa, leitura muito bacana, tá bom? Muito bom. Bom, vou falar, depois eu falo desse. Bom, eu reli Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, que na verdade é um pseudônimo, né? Eu tenho essa edição aqui da Kozak. Essa edição da Kozak, que deve estar custando uma fortuna, não sei, eu comprei ela a preço de banana vagabunda, porque o rapazito que comprou esse livro marcou o nomezinho dele aqui, ó, o Breno, da 8ª D. Como eu não me importo com isso, e eu não tinha essa edição, eu li a primeira vez naquela edição da LPM Pocket, e eu li porque na verdade eu fiz teatro há muitos anos atrás, e a segunda peça que eu ia fazer seria Alice. Eu faria o papel do coelho, inclusive. Mas não deu certo, eu saí da empresa, enfim, era lá na Porto Seguro. E ler Alice novamente me trouxe alguns problemas pelo fato de eu já estar maduro. Porque quem escreveu esse livro foi um diácono, né, um reverendo, professor de lógica e matemática numa grande universidade. E ele escreveu um livro completamente nonsense, mas absurdamente com sentido. Nessa leitura que eu fiz, eu não fiquei preocupado em procurar tantos sentidos assim, porque se eu fizesse isso eu iria enlouquecer e eu ia perder. Então eu li como se fosse uma criança. De fato, tentei, né? Porque é difícil. Ele me trouxe problemas, depois eu falei, que se foda, velho, eu vou ler do jeito, com essa loucura toda que é. Porque o livro é completamente nonsense, mas não é também, é isso que é louco, entendeu? É e não é.
tem muito sentido, e ele vai dando dicas assim pra gente. Eu acho que uma das frases que eu uso muito em sala de aula, isso, e é uma das frases aqui do livro que é mais ou menos, assim, parafraseando, que a Alice pede ajuda para sair daquele lugar, e ele fala para ela, mas para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei, fica difícil te ajudar assim. Então, se você não tiver um objetivo na vida, fica um pouco difícil. O fato da Alice ficar crescendo e diminuindo de acordo com as circunstâncias, e essa rainha muito louca, tem uma frase muito legal que ela fala assim, no final das contas ninguém morre. Ela acha que ela mata todo mundo, mas ninguém morre, é tudo fake. E as relações com a vida dela também, né? Alice entra num buraco, e o que é legal é que a partir do momento que ela sabe que está acontecendo essas coisas estranhas, ela pensa no plano real e fala assim, no meu ambiente comum isso não aconteceria, mas eu estou aqui, e já que eu estou aqui, isso é bem provável que eu esteja conversando com uma lagarta, com um gato que some, que eu encolha e que eu cresça e que eu chore até as minhas lágrimas formarem um rio, e que enfim as minhas roupas fiquem curtas. E foi sensacional ler esse livro, assim, muito bom. Mas agora eu quero ler aquela outra edição que eu acho que é da Zahar, que é a edição comentada, para me aprofundar um pouco mais. Eu tentei ler feito criança. Essa edição da Kozak é linda. Essas colagens aqui que foram feitas, essas ilustrações, lembram o trabalho do Volney Fernandes, que é um artista bastante legal, muito bom, gosto demais dele. Então, lê Alice, velho. E eu tenho aqui, antes de ler aquela edição, eu também tenho na edição da Kozak a Alice através dos espelhos, numa edição bem bonita também. Só que eu achei muito vermelho, assim, eu não gosto quando a letra é dessa forma, assim, me incomoda para ler. Eu tenho um livro aqui, acho que é do Henry James, Fera na Selva, que ele vai ficando prateado, é muito ruim para ler, mas a edição é bem bonita. E como o texto é curto em cada página, acho que pode ser que não canse muito. Então eu quero ler esse aqui agora, e depois eu vou ler novamente a edição comentada da Zahar e pegar todas as entrelinhas, porque ele deixou um quebra-cabeça, sendo um professor de lógica, ele deixou um quebra-cabeças aí para os especialistas, e eu não sou só um leitor comum, então eu vou atrás de quem entende, né? Mari Del Chico. E aí a minha decepção foi com este livro aqui, ó, Ian Reid, Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Esse livro aqui é do Felipe, ele leu, eu falei, e aí o que você achou? Ele falou, cara, eu gostei, mano, eu gostei, mas no final, vê se você entende algumas coisas que eu fiquei um pouco perdido. E eu comecei a ler, leitura fácil, essa editora aqui, a Fábrica 231, na verdade é um selo da editora Rocco, acho que é isso. É isso mesmo. Isso mesmo, é um selo da editora Rocco. A edição é boa, bonita, bem confortável, capa dura e tal. Eu falei, vamos lá, vamos começar. Só perguntei, quando eu tava mais ou menos na página 50, eu perguntei para ele, o livro é de terror? Porque eu não sabia absolutamente nada. Ele me respondeu, não, não é um livro de terror e mais nada. E aí ele me criou um suspense, eu fui tentando entender a história dessa menina que quer acabar com tudo. Ela quer terminar com o namorado dela, que é o Jake, a gente não sabe o nome dela, eles estão indo fazer uma viagem. Essa viagem que vai durar um certo tempo é para casa dos pais do Jake, e ela tá todo tempo pensando, e ela é contraditória demais, ela fala que ela quer terminar com ele, mas ao mesmo tempo eles são um casal perfeito, ela conta como eles se conheceram, e vai havendo alguns flashbacks, assim, para a gente entender a história. Eventualmente vai acontecendo da gente saber que ela tá recebendo um chamado de alguém, um telefonema de alguém, que fala algumas certas frases para ela, e ela não conta para ninguém esses chamados. O Jake questiona ela porque que ela recebe tanta ligação, ela vai ficando assustada. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não gostei desse livro, eu achei que no final não houve ligação, ou eu tenho um QI muito baixo. Depois eu fui atrás, eu falei, não, eu vou assistir algumas resenhas para entender. Quando há mudança na narrativa, na pessoa, de primeira do singular para segunda do plural, eu catei e falei, ok, eu não sou tão burro assim. Mas não me convenceu, entendeu? Acho que é isso, não é que eu não entendi, não me convenceu a quantidade de informações. Eu estava na página 170 e falava, ai, tá acabando o livro e ele não vai me explicar. E esse tipo de livro de policial, ou livro de suspense, ou livro, sei lá, é legal que se explique as coisas. Eu não quero entrelinhas, eu quero saber, eu quero entrelinhas aqui para descobrir. Aqui vale a pena, aqui vale a pena, aqui eu quero que você me conte no final, enfim, o que aconteceu com esse caralho dessa menina aí, que eu já sei o que aconteceu. Mas não me convenceu, eu não gostei desse livro, tá? Então, recomendo? Não.
Ah, não sei, recomendo, vai ler, sei lá, às vezes você gosta, né? Bom, enfim, o que que eu tô lendo também? Eu consegui, tava reclamando demais no Instagram que eu tava sem tempo, né? E aí eu dei uma corrida aí com as minhas leituras. Então eu tô aqui na metade da releitura do Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Sensacional. Eu não sei nem o que falar sobre esse livro. Eu acho que é o livro que vai mais me trazer hater, porque teve um hater recentemente aí que me fez. Tive o privilégio da sua visita quando eu falei sobre o ano da morte de Ricardo Reis. Então você imagina quando eu fizer a resenha desse livro aqui, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Mas o que eu recomendo para você, se você tem mais do que 4 neurônios e 2 deles não tem algum problema genético, é que você entenda que ele está dando uma visão de um Deus humano, assim. E ele está dando uma visão de um Jesus Cristo muito mais humano, não bíblico. Tudo bem que ele usa referências bíblicas, mas são essas interpretações que se fazem da Bíblia, e o Saramago foi lá. Ele é um ateu convicto e bastante defensor do ateísmo, tudo bem, mas, cara, se vocês acham que ele está destruindo a imagem de Jesus Cristo aqui, pelo contrário, ele está transformando Jesus Cristo na melhor pessoa, best friend forever, é a melhor pessoa do mundo. E eu tô doido para chegar no diálogo com o diabo, porque eu sei que é um dos melhores trechos. Eu me lembro que eu fiquei bastante impactado. E logo logo tá chegando, então... E eu não tô com pressa para terminar esse livro não, porque esse é um livro que demanda você preste atenção nos detalhes, não por conta de história, por conta de desfecho, mas sim pelo prazer da leitura. Saramago é Saramago, né? Caralho. E agora eu tô lendo esse livro que eu ganhei da minha irmã. O ano passado eu li Guimarães, O Grande Sertão Veredas, ano passado retrasado, e eu tô lendo um conto por dia de primeiras histórias. A maioria desses contos eu já li, mas eu li na época do vestibular, então eu lia com outro enfoque, eu lia para entender. E eu não lia para ter prazer, eu lia para ter aula logo em seguida e ficar procurando aquelas coisas de especialista, tal, para cair no vestibular e responder prova na USP. E, nossa senhora, a Terceira Margem do Rio é o conto que é comovente, né? É incrível. E eu li poucos contos aqui, eu tô na página 72 ainda e tô adorando. Então eu leio um conto por dia. Todo dia hoje eu já li o meu conto, mas acho que eu vou ler outra noite se der tempo, né? Porque eu quero pegar outro livro aqui que eu tô dando uma... Já tinha namorado, dei uma passeada nele e agora eu tô pegando firme, tentando também ler pelo menos um artigo, não vamos dizer assim um capítulo, mas um artigo pelo menos a cada 2, 3 dias. Deixa eu arrumar minha cadeira. Que é Lugares Distantes, do meu querido Andrew Solomon. Andrew Solomon já tem o vídeo resenhado dele aqui de 2 livros, vou deixar aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem interesses. Aqui é um compilado de artigos que ele escreveu sobre viagens, mas não espere. Uma pessoa me procurou e falou assim, putz, cara, eu gosto muito de viajar. Ele é turista. E eu acho que fiquei interessado nesse livro. E eu falei para ele assim, esse livro não é para você. Porque esse não é um livro para turista, esse é um livro para viajante. E ele, logo na primeira parte, no prefácio, ele explica a diferença entre o turista e o viajante. A minha câmera tá torta, agora que eu vi. Deixa eu abaixar um pouco essa luz aqui. Ficou menos pior. O Matheus tá no frisson aqui. Bom, e ele tá querendo dizer de que maneira que viajar e conhecer e ter uma experiência de viagem pode modificar as pessoas e, consequentemente, mudar o mundo, porque ele é um jornalista e ele viaja por muitas razões. Ele viaja para fazer artigos para revistas de viagem, mas ele também viajou para fazer a pesquisa sobre o livro dele, Longe da Árvore, sobre o livro da depressão também. Ele foi para lugares... Ele foi para muitos países, não conheceu todos os países do mundo, evidentemente, mas ele vai como viajante. E isso é uma característica desde pequeno. Ele pegou isso da mãe dele. A mãe dele dizia o seguinte, que quando você vai para um lugar, você não deve programar. Ela programava tudo, mas assim, não vê tudo de uma vez. Deixa sempre alguma coisa sem ir, sem ver, para que você fique com a vontade de voltar lá, assim, coisa de viajante mesmo, né? Não aquelas coisas de turistas, enfim, ver 3 milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas ele fala umas coisas muito legais. Tem uma frase aqui que eu não vou nem explicar o contexto, mas está tão assim relacionado comigo nesse momento.
A esperança derrotada é permeada de uma nobreza que a mera desesperança nunca vai acontecer. Essa é a cara do Andrew Solomon. Bom, e é muito legal. Bom, eu gosto dele, não sou suspeito para falar. Vou deixar os dois links aí se vocês gostarem. E eu comprei esse livro já faz um certo tempo, já estava querendo ler. O foda é que ele não escreve livro de menos de 500 páginas. E geralmente as letrinhas são bem pequenininhas, então demora um pouco, mas tá fluindo muito bem. Eu tô na página 54, tô no comecinho, então 10% do livro. Então foram essas as minhas leituras e o que eu estou lendo neste momento. Espero voltar nesse canal aqui com mais frequência. Estou participando lá do Amigo Secreto com a Ângela, ela me dá um puta apoio, vamos lá. E tudo é uma questão de hábito. E esse ano eu termino o mestrado e aí vai ser do caralho, porque eu não aguento mais isto. E vocês também não aguentam mais me ouvir reclamar sobre eles, tá bem? E aí no final agora do vídeo eu deixo pra vocês aquele recado. Dá aquele joinha, comenta, se inscreve no canal também. Vale a pena, tá bom?